Os primeiros habitantes da Baixada Fluminense foram os índios tupinambás, da grande família Tamoio. Eles viviam à base da caça, da pesca e do cultivo de mandioca. Os portugueses só vieram colonizar o recôncavo da Guanabara para expulsar os franceses, que, aliados aos índios locais, tentavam se estabelecer na região. As inúmeras batalhas travadas resultaram na expulsão dos franceses e na morte de milhares de índios. Assim, os primeiros colonos começaram a se fixar à margem dos rios, mais especificamente na margem do rio Iguaçu. Os índios sobreviventes foram incorporados à nova cultura ou foram repelidos para o interior. Os colonos começaram, então, a construir os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, iniciando o processo de povoamento na região. E em 1700, um pouco antes ou depois, alguns pesquisadores falam 1704, o Garcia Rodrigues abre o caminho novo das Minas Gerais. E esse caminho vai favorecer os povoados aqui da Baixada, porque o caminho corta a Baixada. Então é nesse período, em 1725, pouco antes, que os antigos povoados aqui da Baixada, que eram lugarejos, povoados, arraiais, eles são elevados à condição de freguesia. O que é uma freguesia? É um distrito. E aqui é o berço do município de Iguaçu. Isso é um marco permanente da história da cidade, que é Iguaçu Velho. Nós estamos aqui diante do que restou da matriz da freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Rio Iguaçu. Essa torre foi o que sobrou de um grande templo, foi para marcar a presença da Igreja Católica na freguesia de Iguaçu. Em 1822 é inaugurada a Estrada Real do Comércio, que transformava o Porto de Iguaçu num importante entreposto comercial entre a região do Vale do Paraíba e a cidade do Rio de Janeiro, o que transformou a freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu no principal povoado da região, surgindo assim a necessidade de se criar um município. E o município de Iguaçu reuniu 6 freguesias: Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim, lá perto de Magé, Nossa Senhora do Pilar, que atualmente está em Caxias, São João Batista de Miriti, município de Miriti, Santo Antônio de Jacutinga, em Nova Iguaçu, Marapicu, Nova Iguaçu, e Nossa Senhora da Piedade também, Nova Iguaçu. Toda essa área aqui, como eu dizia, era alagada e as embarcações ancoravam, estacionavam aqui nesse final de borda de alagado. E o nível da água vinha até aqui assim, ó. A gente vê nitidamente a coloração diferenciada. Até aqui mais ou menos era alagado. Nova Iguaçu não só abastecia a corte, como as freguesias limítrofes, né? Como também para exportação. A gente exportou muita mandioca, exportou muito arroz, exportou muito feijão. Nós estamos na capela do Engenho da Posse. O Engenho da Posse foi constituído nas primeiras décadas de 1700 e ela acompanhou toda a dinâmica econômica do município. No primeiro momento aqui se produziu muito açúcar e esse açúcar era escoado pelo rio Botas, que fica aqui embaixo, e daí pegava o rio Iguaçu e chegava à capital, o Rio de Janeiro. A incessante resistência negra à escravidão culminou no aparecimento de quilombos na região, um importante fator na formação étnico-cultural de Nova Iguaçu. Os quilombos eles vão surgir no final do século XVIII, no início do século XIX. E na literatura policial, eles vão aparecer com vários nomes, de acordo com o editor do jornal, às vezes os nomes sarcásticos, Quilombo do Bomba, a Nova África, Quilombo do Gabriel. Aquela ponta, aquela saliência lá daquela ponta da serra, ali existia um quilombo. Os documentos antigos falam da Pedra do Quilombo. Então ele era um lugar seguro, porque você tem a vista panorâmica aqui, toda a cidade, toda a região. E ali os quilombolas encontraram um lugar seguro para desenvolver suas atividades e também para descer e ter relações com os moradores aqui. A Junta Real do Comércio, depois da chegada de Dom João ao Brasil, providenciou a abertura de uma estrada que ligasse a Baixada Fluminense ao Vale do Estado do Rio de Janeiro, chamado de Vale do Paraíba Fluminense.
A chegada do trem em 1858 mudou completamente o panorama da cidade. A estação atraiu pessoas e negócios para seu entorno e as sedes das freguesias se transferiram para perto da estrada de ferro. Aqui foi a primeira plataforma da estação Nova Iguaçu. Essa estação, anteriormente, era denominada Machambomba, que quer dizer carro de boi. Ainda é o tempo da Maria Fumaça. Machambomba é um engenho antigo que ficava dentro da freguesia de Jacutinga, dentro do distrito de Jacutinga. Era um engenho que depois passa a ser também um povoado que fica em torno daquele engenho. Acontece que Machambomba surge mesmo quando é inaugurado o trem, em 29 de março de 1858. Em 62, 61, a sede da freguesia de Jacutinga, a sede do distrito de Jacutinga é transferida para Machambomba. E assim é construída uma nova igreja para ser a sede da freguesia. Aí temos hoje a nossa Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, no centro de Nova Iguaçu. Quando você desloca um aglomerado humano, você também desloca os negócios, as transações comerciais, os caminhos, né? Então aquela região toda que hoje nós chamamos de Tinguá, com o advento da ferrovia, entrou em decadência. Com o declínio da produção açucareira, o então presidente Nilo Peçanha usou mão de uma política de diversificação agrícola. A cidade de Nova Iguaçu recebeu investimentos que propiciaram a plantação de laranja na região. Vários rios, né, foram canalizados, foram limpos para favorecer a produção agrícola, né? Muitos canais, riachos, afluentes eram canalizados e desaguavam no rio. Então tinha muitos lugares que a máquina não entrava, então era feito um trabalho, tudo feito à mão. Mão de obra nordestina, missão migrante, esses são os verdadeiros heróis da Baixada também. Nova Iguaçu, é interessante, tinha várias chácaras de laranja, não tinha um grande latifúndio de laranja, tinha muito de laranja. Então a produção era feita em chácaras, era colhida a laranja, então na época da produção se chamava vários trabalhadores que catavam essa laranja, colhia, e esses chacareiros revendiam a laranja para os barracões onde essa laranja era tratada, lavada e acondicionada para exportação. Do município que foi considerado o maior produtor de laranja do mundo, e a cidade, já Nova Iguaçu, ex-Machambomba, foi inclusive apelidada de Cidade Perfume, por causa do cheiro das flores da laranjeira. Aqui é a casa do citricultor, do produtor, do exportador de laranjas, e aos fundos o barracão, onde as laranjas eram selecionadas, eram lavadas, secadas, escovadas e depois embaladas em caixas com papel de seda para exportação. Nós estamos no barracão do comendador Francisco Baroni, que foi um grande exportador de laranja. Nesse espaço aqui, dezenas de trabalhadores preparavam a laranja para a exportação, beneficiavam a laranja. Aqui nós temos o barracão que é hoje da Associação Rural de Nova Iguaçu, onde é o Top Shopping hoje, era um barracão também de laranja. Nós podemos dizer que aí, nesses barracões, temos a origem da classe operária aqui em Nova Iguaçu, da classe trabalhadora, vai manusear esses equipamentos complexos, mecânicos. Existe uma elite muito pequena que tinha hábitos requintados, que viajavam para a Europa de navios e que organizavam saraus, atividades literárias, com música nos seus palacetes. O ciclo da laranja entra em decadência com o início da Segunda Guerra Mundial, que interrompe as exportações brasileiras, e também com as pragas que devastaram as plantações do município. Combatendo em grande escala a praga que flagela as plantações fluminenses, um helicóptero é posto à disposição do Ministério da Agricultura. Os trabalhos de polvilhamento aéreo dos laranjais do estado do Rio para o combate à mosca de frutas é uma iniciativa importante, uma vez que a produção do município de Nova Iguaçu, onde se processa o referido polvilhamento, avaliada em cerca de 1.850.000 caixas de colheita, é desfalcada anualmente em cerca de 200.000 caixas inutilizadas pela mosca de frutas, dando aos citricultores da região prejuízo de 10 milhões de cruzeiros. Nova Iguaçu, em 1940, uma cidade de perfume, uma cidade rural, a população tinha orgulho da sua cidade, tinha 40 mil habitantes, 30 e poucos mil habitantes.
E acontece o declínio da laranja, de repente achou mais interessante plantar gente. Então houve a febre dos loteamentos. As antigas chácaras de laranjas foram retalhadas e loteadas. A Nova Iguaçu vai atrair muita gente do Rio, do subúrbio do Rio, e também que morava em condições difíceis no Rio, e também muito nordestino. É um período também com muita seca no Nordeste, com muitas dificuldades, e conta também que teve um período lá que o Getúlio não queria mais ninguém no Rio, já mandava os caminhões já para a Baixada. O presidente Getúlio Vargas comparece ao município fluminense de Nova Iguaçu para inaugurar 100 novas casas destinadas a ferroviários da Central do Brasil. A cerimônia resulta brilhante e movimenta quase toda a população iguaçuana, desejosa de ver e aplaudir o ilustre visitante. Quando vem a decadência da laranja, da exportação da laranja, e começam os loteamentos, a superpopulação invade essa região, de gente vinda na base do êxodo rural, de modo que a Baixada, se há problema para ser solucionado aqui, em face da superpopulação. O boom demográfico ocorrido na década de 60 trouxe milhares de pessoas para a cidade, que foram se arranjando na terra e se submetendo aos poderes locais instituídos na ausência de políticas públicas. O golpe militar de 64 agravou ainda mais a violação dos direitos da população iguaçuana. Nova Iguaçu, durante a ditadura, teve uma rotatividade muito grande de prefeitos. Nós tivemos vários interventores, saía um prefeito, entrava outro, às vezes um prefeito era derrubado sob as mais diversas alegações de corrupção, disso, daquilo. Então isso tudo criou uma instabilidade política muito grande na cidade. Aí nisso surge a Diocese de Nova Iguaçu. A Diocese de Nova Iguaçu é criada em 1960, mas em 66, realmente com a chegada de Dom Adriano, que a Diocese vai realmente assumir a causa do povo, uma vida mais digna aqui na Baixada. Dom Adriano foi um bispo católico, foi o terceiro bispo de Nova Iguaçu. Ele nasceu em Sergipe em 1918 e faleceu em Nova Iguaçu em 1996. Ele assumiu Nova Iguaçu como bispo em 1966. 2 anos depois, ele propôs uma pastoral que desse respostas concretas ao homem e à mulher da Baixada. Por isso ele foi incompreendido, foi perseguido, caluniado. Ele foi sequestrado em 76, torturado. Em 79, soltaram uma bomba na Catedral de Nova Iguaçu, no Santíssimo. Somente assim, com o apoio da Igreja Católica, a partir de 76, 78, é que começa o processo de o povo vai se organizando dentro da igreja. Dom Adriano cria a Comissão Justiça e Paz para defender os direitos humanos, defender organizações de trabalhadores. Dom Adriano também é considerado um dos fundadores do MAB. Ele mesmo conseguiu recurso para construir a sede do MAB, para comprar a sede do MAB, o Sindicato das Domésticas, o Sindicato dos Comerciários. Então, nesse período da década de 60, final da década de 60 e início de 70, Dom Adriano ele vai incentivar várias pesquisas e estudos sobre a Baixada Fluminense, sobre o fenômeno da Baixada Fluminense. A Baixada, nesse período, vai ser alvo de estudo, porque é uma região explosiva. É uma região que, de uma hora para outra, tem uma explosão demográfica somente verificada na Índia. Que a Baixada é uma síntese do Brasil e, em alguns aspectos, até com representações de outras nações. Tem uma composição populacional de gente de tudo quanto é tipo, até de estrangeiro, de nordestino, de mineiro, de paulista, entende? Então é uma região que não tem uma homogeneidade cultural. E essa heterogeneidade poderá servir futuramente para criar até uma nova cultura. E a cidade hoje, ela está num momento muito bom, porque tem todo um movimento de resgatar a identidade da cidade. A cidade voltou a crescer de novo. É uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, é uma cidade que tem muitas potencialidades. Você imagina uma cidade com 67% do seu território comprometido com Mata Atlântica, é uma cidade muito bonita, que tem potencialidade turística, histórica, tem uma vocação econômica, sempre se produziu muito na cidade.
Então, Nova Iguaçu tem tudo para dar certo, mas é um processo longo, que tem que ser construído com a participação do povo, com muita clareza, né? Eu acho que sem a participação do povo, né, e o povo assumindo essa história, como Dom Adriano diz, né? Dom Adriano sempre escrevia povo com P maiúsculo. Então, acho que sempre tem que colocar o povo no circuito e que o negócio vai voltar a caminhar, vai andar. A Baixada é amiga e segura essa barra. De dia é formiga e de noite é cigarra.